Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia. Este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, também pelo portal do grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Hoje, o nosso assunto é primeiros socorros. Afinal, o que a gente precisa saber? Qualquer pessoa está apta para poder ajudar? Quem vai falar com a gente sobre este tema hoje é o Dr. Eduardo Mente Jäger, médico emergencista, também médico da Salvar Treinamentos, médico no Hospital Bruno Born, coordenador médico do SAMU Lajeado e professor da Univates. E também o Luan Flores, que é instrutor de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida, instrutor de primeiros socorros, socorrista no SAMU e acadêmico de enfermagem. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Afinal, doutor Eduardo, o que é ser um médico emergencista? E qual é esse diferencial dessa especialização? Bom, primeiramente, para a gente traduzir um pouquinho o que é o médico emergencista, então respondendo inicialmente a esse questionamento, o médico emergencista é aquele profissional, médico, que faz um treinamento, uma residência médica em medicina de emergência. A medicina de emergência é uma residência aí relativamente nova no nosso país, no Brasil. Ela tem algo em torno de 10 anos desde a oficialização. Uhum. É uma residência médica de duração de 3 anos, então a gente passa por treinamento dentro de cenários de emergência, de atuação em emergência, então salas vermelhas, pronto-socorros, ambiente de terapia intensiva, ambiente no extra-hospitalar também, através do SAMU. Uhum. Então, diversos cenários, somente atendendo esse perfil de pacientes que realmente estão precisando aí, que estão com agudizações, doenças agudas, condições agudas. Então, a gente se especializa basicamente em atender pacientes que estão justamente em situações aí de urgência e emergência, Interessante. Tem vários lugares aí que a gente faz a formação, eu fiz a minha formação no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, então fiz uma residência, terminei ela já faz alguns anos aí, e depois da residência terminada, recebi o convite aí para vir aqui para nossa região, então de Lajeado e Vale do Taquari, onde desde então estou atuando aí. Muito bem. E veja só, não é uma residência de muitos anos, quer dizer, é recente, Isso é uma coisa muito interessante, Aline, porque ela é recente no nosso país, então a gente, justamente pela importância, que a gente, Exato. que é necessário, ter um profissional capacitado, e habilitado, para atender a complexidade que envolve, esses atendimentos, em urgência e emergência, se viu essa necessidade de oficializar, mas a gente sabe que em muitos países, a gente pode citar o exemplo aí, por exemplo, dos Estados Unidos, já é uma especialidade, que já tem, acho que se eu não me engano em 2019, já algo em torno de 50 anos já de especialização naquele país. Então, claro, as coisas demoram um pouquinho, para chegar aqui no nosso país, mas com certeza aí, nesses últimos 10 anos já com a formação de vários profissionais, a gente tem tido, um incremento na qualidade aí, do atendimento desses pacientes. Qualifica bastante, Qualifica, o atendimento da urgência e da emergência. Muito bem. Luan, e o que é um instrutor de APH, que é atendimento pré-hospitalar, e o suporte básico de vida? O que vem a ser a tua profissão, Luan? Bem, o instrutor de suporte básico de vida e também pré-hospitalar, do atendimento pré-hospitalar, é aquele profissional que tem uma carga horária bem extensa, do atendimento pré-hospitalar, e também tem a formação, que ele fez, no meu caso, eu fiz a formação tanto pelo Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar e também fui certificado também pelo CBMRS, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então eu tenho essa certificação aí de 2 instituições, e
Mas também eu tenho, não é simplesmente tu iniciar hoje no serviço e querer ser instrutor, né? Precisa ter uma carga horária extensa disso para te poder fazer essa formação. Tem uma caminhada, né? Uma baita de uma caminhada, assim como o doutor falou, não é algo tão simples, né? Isso é há anos, né? E não só o estudo, mas a prática, a experiência do dia a dia, pegando esse tipo de atendimento, né? Vai te moldando um profissional mais calmo, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo ágil para atender, né? De ver qual é a prioridade de atender primeiro, né? Sim, tu falou uma coisa agora que me faz pensar, né, da característica da pessoa para prestar esse tipo de serviço, né, como profissão. Exato. Quais características vocês destacariam, assim, das pessoas mais aptas, né? Tanto para ser um médico emergencista, como para ser um socorrista, enfim. Quais são essas características que vocês destacariam? É interessante, assim, essa pergunta também, porque justamente pelo fato da gente passar por um treinamento também, a gente acaba nos moldando a especialidade, vamos dizer assim, né? Claro, existem algumas coisas primordiais, básicas, né? Obviamente que a pessoa, ela tem que ter já uma tendência a não ficar tão nervosa, vamos dizer assim, né? De forma mais, né, simples, assim, não ficar tão nervosa em situações de estresse, né? Ter um mínimo manejo, assim, né, de situações mais demandantes nesse sentido, mas claro, assim, que como o Luan mesmo comentou, a própria prática eventualmente vai também, né, nos moldando, nos adaptando para cada vez mais a gente ficar tranquilo nesse tipo de atendimento, sabendo, né, o que tem que ser feito, né, não é tranquilo no sentido de, né, aquela tranquilidade, não, é tendo, né, a tranquilidade e a calma para tomar as condutas necessárias, que muitas vezes são condutas difíceis, né? São decisões muito complexas, né? Mas acho que passa também um pouquinho de treinamento, né? Na tua percepção, Lu. Depende muito do ambiente que tu vai trabalhar, né? A gente fala hoje do ambiente intra-hospitalar e do pré-hospitalar. No caso, o doutor hoje trabalha no ambiente intra-hospitalar, que ele se torna um pouco mais seguro para te trabalhar, né? Tu trabalhando, eu trabalho no pré-hospitalar, eu trabalho hoje no SAMU, tô completando 7 anos de SAMU e tenho uma experiência aí de 10 anos de bombeiros, né? Então eu saí dos bombeiros e vim pro SAMU, né? O que acontece? O pré-hospitalar é um ambiente que ele não é controlado, né? Ele é difícil de tu controlar. Porque vão pensar, aconteceu um acidente, múltiplas vítimas, né? Até tu organizar a cena, né? Até tu ter policiamento, até tu ter todas as ambulâncias, viaturas disponíveis, né? Às vezes tu vai ter paciente preso nas ferragens, tu precisa do corpo de bombeiros, tu precisa do SAMU, tu precisa do policiamento para fazer a segurança da cena, né? Então, isso demora um tempo, né? E não é de imediato que tu torna aquela cena segura, né? Ela demora um tempo, ainda mais quando a gente tem um acidente com múltiplas vítimas, né? Ainda mais quando tu tem crianças no meio, turnos, tudo se torna cada vez pior, né? Nunca é um dia comum na vida de vocês, né? É sempre muito, assim, com muita adrenalina, né? É o comum, né? A gente nunca sabe exatamente, né? A gente, justamente assim, a gente nunca sabe, né? O Luan nunca sabe o que vai atender na ocorrência, né? Eu nunca sei o que vai acabar entrando lá nas portas da sala vermelha, né? A gente nunca sabe. Um plantão numa emergência, um plantão, né, no pré-hospitalar é uma caixinha de surpresa, com certeza. A gente vai ter qualquer situação aí que a gente possa imaginar, eventualmente. Agora, é qualquer pessoa que pode prestar um primeiro socorro? Porque a gente está conduzindo essa conversa aqui também para poder trazer um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, nós leigos, né? Se a gente pode ou não intervir de alguma forma, né? E não temos nem perto do conhecimento e da formação de vocês. Qualquer pessoa pode intervir ou fazer um primeiro socorro? A definição, né, de primeiro socorro, né, justamente assim, é aquelas coisas que a gente pode, né, fazer, inclusive, né, a população civil, eventualmente, né, pessoa que não tem um treinamento específico, né, que não seja médico, ou que não seja profissional de enfermagem, que não seja um socorrista, né, pode fazer justamente até que se chegue, né, o atendimento, né, mais especializado, vamos dizer assim. Né? Então, manejo de coisas muito simples, a gente, né, o Luan pode, né, acrescentar e complementar bastante coisa, mas crises convulsivas em domicílio, eventualmente uma parada cardíaca,
né, uma queimadura leve, diversas situações aí que podem sim ser, né, iniciados primeiros socorros. A gente pode discorrer um pouquinho mais em cima disso, né, depois, mas, né, uma série de coisas aí que pode ser feito sim pelas pessoas até que realmente chegue, né, né, um atendimento especializado. Especializado. Exato. Concordo plenamente com o doutor, né? Já diz o nome, né? Primeiros socorros, né? Então, são algo que a gente faz, é um treinamento que a gente faz, que é para tornar o menos possível, né? As mortes, que são hoje evitáveis, né? O caso mais comum, mais tradicional hoje é o engasgo, né? Que qualquer pessoa pode fazer e salva uma vida, né? Desde na criança, no bebê, no recém-nascido, no adulto, qualquer pessoa consegue fazer esse treinamento. Não é algo que tu tem que ter uma formação, né? É um curso que tu faz em 4 horas, né? De primeiros socorros, tu aprende os primeiros atendimentos para te poder dar uma resposta, que muitas vezes não adianta tu ter a melhor equipe lá no hospital, tu ter a melhor equipe no SAMU, se tu em casa não saber fazer o primeiro atendimento que vai salvar a vida. Por isso da importância de, sei lá, todas as pessoas talvez terem um mínimo de noção, né? Exatamente. Conhecer minimamente o que fazer na hora, porque também tem isso, né? Tu tem que se sentir apto a fazer, né? A começar um primeiro socorro e ter uma mínima noção, né? Exatamente. Por isso existem treinamentos hoje em dia. Citando só um exemplo exatamente como tu falaste, assim, né? A gente tem... a gente sabe que existe algumas campanhas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma campanha chamada Stop the Bleed, né? A tradução para português seria, né? Parar a hemorragia, né? A gente sabe que isso é, inclusive, ensinado nas escolas. Olha só. Né? Então, assim, as crianças durante, né? Enfim, né? Os estudos, eles têm noções durante, né? As aulas, assim, do que fazer, por exemplo, se eventualmente você passar por uma situação em que tem um sangramento ativo, né, uma pessoa se machucou, né, a gente pode lembrar aí de exemplos meio icônicos, assim, até né, da nossa história. A gente teve aí mais ou menos 5, 6, 7 anos atrás, uma história aí né, infelizmente uma pessoa teve um acidente, estava com um copo de vidro no bolso, e aí fez uma lesão, né, num vaso nobre da coxa. Isso aconteceu numa festa de casamento no Brasil, não me lembro exatamente qual estado, faz alguns anos atrás. E foi muito comentado. Foi muito comentado naquela ocasião, né, justamente, né, porque, claro, é uma situação dramática, né, mas coisas que a gente pode fazer justamente, né, com um sangramento ali ativo, né, tem coisas que eu posso fazer, né, como num primeiro socorro, sim, tem como, né, tem coisas que a gente deve, né, lançar a mão aí nesses momentos. Né? Então, só um exemplo, assim, para ilustrar a importância disso também, inclusive, né, ser algo mais comentado, né, e educado, né. Perfeito. Como é que vocês observam a nossa população aqui regional nesse aspecto? Porque vocês chegam lá nos atendimentos e aí quando vocês chegam de uma maneira geral, alguém já tomou a frente, já começou algo ou não? As pessoas são mais acanhadas para isso? Em alguns casos, né, raramente, né, alguém já tomou a primeira atitude, assim, né? Alguém já tomou, mas é raro mesmo, né? O que eu vejo hoje bastante é nas escolas de Lajeado, que os profissionais das escolas hoje, eles estão, vamos dizer assim, preparados, né? Digo também porque a gente, ano 2024, se eu não me engano, a gente treinou primeiros socorros para todos os educadores de Lajeado, né? Olha só que importante. Da rede escolar de Lajeado, né? Então, desde então, né, foi mais de 700 professores treinados, né? E eu tô falando treinado, mas não é aquela coisa de sentar numa cadeira e somente assistir uma videoaula. Não, é praticar mesmo, né? É praticar. E desde então, assim, a parte das escolas de Lajeado, eu vejo que mudou bastante, né? Bastante. E é um treinamento simples, que tu faz numa manhã, sabe? Coisas bem, bem simples, assim, mas é raro hoje algum atendimento que a gente chega, que alguém já controlou aquele sangramento, ou numa parada cardíaca, alguém já tá reanimando, num bebê engasgado que o pai já desengasgou, sabe? Então hoje é bem raro isso, né? As pessoas não se sentem tão encorajadas, eu acredito, né? Às vezes até sabem, já fizeram um treinamento talvez, mas não tem a coragem de começar, né? O que vocês observam que possa ser, assim, o
principal medo ou a principal ansiedade, né, destas pessoas? Seria talvez em piorar uma situação que já está ruim? Eu vejo assim que, em parte, é o choque que as pessoas têm, né, de justamente assim presenciar, né, de ver, né, ocorrendo aquele tipo de situação mais aguda, né, que é uma coisa a gente vê, né, em filme, na série, na televisão, né, que a maioria, né, das pessoas, né, acabam, né, o público leigo, né, vamos dizer assim. E outra coisa, a gente acabar, né, nos deparando com, inclusive, muitas vezes com um familiar próximo nosso. Então, choca no primeiro momento, obviamente, e a gente vê que a tendência natural do ser humano no primeiro momento é se assustar e não saber exatamente o que fazer, né? Então, justamente o treinamento, por isso, né, mais uma vez, né, ressaltando o que o Lu acabou de falar, né, o treinamento, né, justamente quando a gente treina as coisas, alguma parte do nosso cérebro vai ficar aquela informação. Então, nem que seja a gente saber o básico que tem que ser feito, vai estar ali no nosso cérebro, né? Então, acho que, com certeza, uma das formas a gente conseguir, de certa forma, superar isso é através, com certeza, de treinamentos contínuos, assim. O treinamento e, claro, né, de alguma forma a prática, né, ainda que não seja a prática na vida real, mas manter um treinamento atualizado de tempo em tempo também deve fazer diferença, né? Com certeza, com certeza. Vocês lembram, assim, de alguma história ou de alguma situação e que o primeiro socorro prestado por um civil, né, uma pessoa comum, mudou o desfecho da vida de alguém? Muitas. Bastante. Quiserem compartilhar? Bastante, pode. Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui algumas, mas primeiro geral, assim, a gente costuma ver o seguinte, né, que as paradas cardíacas que a gente consegue mais ter sucesso lá dentro do hospital, quando o paciente já chegou no hospital para nós, é justamente aquelas paradas cardíacas que, né, o Lua tinha comentado antes, que o familiar ou, enfim, alguém ali já começou as principais manobras já no momento em que aconteceu, que, não houve ali, né, tanta demora, né, para um primeiro atendimento, né, de fato, um primeiro socorro, né. Isso só por si já é uma importância tremenda, né. Lembro aí de várias outras situações, principalmente engasgo, né, de pessoas que chegam no hospital após terem desengasgado. Então, assim, as pessoas, claro, num primeiro momento a pessoa engasgou e aí tinha alguém lá que sabia daqui a pouco fazer. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre Vamos falar sobre as manobras, né? Mas enfim, uma pessoa que sabia fazer uma manobra lá que se chama manobra de Heimlich, né? Que é muito, muito importante, né? A gente ter pelo menos um mínimo conhecimento, né? Do que é e de como se aplica de certa forma. E a pessoa chega bem, né, assim, ok, naquele momento ela estava muito grave, né, com certeza obstruía a via aérea, a gente não consegue mais, né, respirar, ventilar, e a pessoa, né, recebeu um cuidado, né, recebeu um primeiro socorro e ficou, né, chega bem, assim, então tem muitas situações. Tem muitas e muitas, né. Tem desde casos de desengasgo, como o doutor falou, desde a parada cardiorrespiratória, né? Mas hoje que eu peguei bastante já, principalmente aqui no município de Lajeado, foi sangramento, né? As hemorragias, né? Que é uma morte evitável, né? Se tu conseguir controlar esse sangramento, tu salva uma vida, né? Assim como no engasgo, assim como na parada cardiorrespiratória. Mas eu tive um caso que a gente foi atender aqui em Lajeado mesmo, 2 trabalhadores numa obra e estavam cortando umas madeiras lá com aquelas maquitas, né? E aí acabou tendo uma lesão uma lesão arterial no braço, né? Uma artéria importante, sangrando bastante, né? E o colega dele, né, tinha o que ele tinha em mãos? Um alicate e uns fios, né? E o que ele fez? Passou o fio no braço dele e apertou com o alicate, fez um torniquete improvisado, né? Parou o sangramento, né? E salvou a vida do colega aí hoje. Olha só. Então, são coisas que é uma morte evitável. Tu consegue evitar. Sabendo fazer um procedimento correto, né? Tu salva. Assim como a gente já teve vários casos, pessoas que fazem trilhas, né? Sim, também. Se tu não tem um equipamento contigo hoje que seria um torniquete, né? O comercial, tu vai ter que improvisar, né? Tu vai ter que usar o que tem em mãos. Eu peguei um rapaz que usou o cinto da calça com um pedaço de madeira, salvou a vida do colega, né? E tem diversas outras histórias que a gente pode ficar até amanhã aí contando, né? Especificamente
Ou a perda de membro, né? Fico Isso. imaginando aqui. Especificamente, assim, a gente lembrar de uma situação. Não, tem São várias. tantas, assim, que a gente... Tá cheio delas, né? O que para nós, assim, é uma situação em especial, vocês Exato. têm um dia cheio Que delas. o que acontece às vezes, né? A gente, às vezes, no meu caso do SAMU, às vezes a gente passa 2, 3 horas sentado na base, tomando um café tranquilo, e aí, hoje não vai dar nada. Aí daqui a pouco toca o telefone, é um acidente com múltiplas vítimas, já mudou o teu Já dia, mudou o dia totalmente, né? né? Então, e o caso do doutor, a mesma coisa no hospital, né? Aqui ele tá sempre abaixo de mau tempo, né? É verdade. Lua, tu falou sobre os treinamentos e eu quero resgatar mais uma questão importante. Hoje a gente fala de treinamentos e a gente imagina aí as escolas, né? Os professores que são importantíssimos terem esse conhecimento, as empresas, né? De terem pessoas dentro das empresas aptas e capacitadas. Tem alguma forma da comunidade, da população normal, assim, população civil comum, ter acesso a esse tipo de treinamento hoje? Vocês conhecem e tem algum meio de acessar isso? Tem. Assim, nós temos a empresa hoje, Salvar Treinamentos, que é daqui de Lajeado, né? Então, a gente organiza esses treinamentos não somente com escolas, com empresas, né, com instituições, mas a gente pode fazer, às vezes, a comunidade lá do bairro X quer fazer um treinamento. Certo, entra em contato com nós, né? A gente faz o contato ali com o pessoal, reunimos um grupo de pessoas, 15, 20 pessoas ou 30 ou mais querem, o pessoal está disposto a fazer o treinamento. Vamos lá, a gente vai, se organiza, arrumamos um local e a gente vai até vocês com todo o material que a gente tem, todo o equipamento, e a gente realiza o treinamento de primeiros socorros com certificação. Olha aí, Né, que com interessante. certificação. Lembrando, né, que tanto o primeiro socorros, né, ele é obrigatório, né, não é algo, eu vou fazer, eu não tô com vontade de fazer, não, ele é obrigatório em escolas, né, em todo tipo de escolas, de rede de ensino, empresas também é obrigatório, né. Nas escolas se tornou obrigatório desde 2018, que é uma lei federal, né, a Lei Lucas, né, a Perfeito. Lei 13.722, é uma lei que torna obrigatório as escolas e instituições de recreação e ensino, né, ter esse treinamento para os professores e com validade, né, de 1 ano, né, quem já fez o treinamento vai ter que reciclar a cada... A gente falava, né, da importância de ter isso mais vivo, né? A 1 ano, né? Foi o que a gente fez com o município de Lajeado. A gente treinou todos os professores da rede escolar municipal, né? Todos receberam certificados, né? E eu digo, né? É muito importante tu ter um treinamento. Não sei se, Aline, fazer uma pergunta pessoal. Não sei se tu é mãe. Sou mãe. O teu bem mais precioso é teu filho, Sem né? dúvida. E aí tu deixa o teu filho na escola. É o teu bem mais precioso. E tu tá pensando, tu tem ideia, tu tem na tua mente que lá tem pessoas qualificadas, profissionais qualificados que vão educar o teu filho, né? Mas no caso de uma emergência, também tem que ter alguém que saiba conduzir essa emergência, né? E essa pessoa é o professor que tá lá, né? Que ele é treinado para isso, e é uma lei, é obrigatório ter, né? E hoje nas empresas, a NR7, que é uma norma regulamentadora, né, do Ministério do Trabalho, ela obriga a toda a empresa ter uma brigada de emergência, né, que seja o treinamento desde combate a incêndio ao primeiros socorros, né? Perfeito. Então isso não é algo que, vamos fazer ou não vamos fazer, não, é obrigatório, é lei, né, tem que ter, né? Acontece que às vezes os profissionais ou os gestores não querem fazer esse treinamento, né? Porque às vezes é um custo alto, né, de dar esse treinamento. Mas quando dá um problema, esse custo vai ser bem mais alto. Ele se paga, né? Sem dúvida. É o que eu digo, é até um termo meio pesado de falar, né? Mas vamos botar na ponta da caneta, o que é mais caro? Um homicídio, um processo por homicídio ou um treinamento de primeiros socorros, né? Então, às vezes é de se pensar, né? Não é... E outra, né, Aline, o treinamento que eu recebi na tua empresa não é somente para te usar na tua empresa. Tu vai usar na rua, tu vai usar em casa, né? Talvez
Talvez tu vai ter que atender um colega, socorrer um colega, e talvez tu vai ter que atender um familiar em casa. É um treinamento para a vida, né? É um treinamento para a vida. É bem essa a realidade hoje, né? Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Mas antes, vamos lembrar e agradecer aos nossos parceiros: Sesc, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier. Na Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Copele, o novo centro de referência em câncer de pele do Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br.
Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta com o bate-papo do Saúde em Dia nesta manhã. Para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser, em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic. Viva sua beleza por completo. Sunday Village Care. Primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. O Sunday Village Care traz uma experiência única em moradia e uma nova proposta de investimento. Sesc já iniciou os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado, com academia, com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, projeto Criar e os atendimentos de odontologia. Também para o Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e Copelli. Hoje, a nossa conversa é sobre primeiros socorros e estão com a gente o Dr. Eduardo Mensch Jäger e também o Luan Flores. E a gente quer saber agora, afinal, quais são as noções básicas de primeiros socorros, então, que todo mundo deveria saber. E aí eu falei para vocês que eu procurei no Google e encontrei ali, em um resultado, 4 situações básicas que a gente deveria saber. No outro, 7 situações e outro 10 situações, afinal, né? O que, basicamente, a gente precisa saber para prestar os primeiros socorros. Se o Lu permitiu começar? A gente até tava brincando aqui no intervalo, né, que daí no final das contas vão ser várias coisas que a gente precisa saber, né, assim, ok, brincadeiras à parte, né, como a gente tinha falado no início, né, uma situação que normalmente ela vai ser uma situação mais complexa, né, vai gerar um estresse em quem, né, tá ali naquele momento, né, necessitando, né, prestar esse primeiro socorro, prestar esse primeiro auxílio, mas coisas... Primeiramente, né, modo geral, assim, a gente poderia citar, né, a primeira coisa, a pessoa tem que se resguardar a sua própria segurança, né, então, num primeiro momento, a gente precisa avaliar o que a gente chama de segurança da cena, né, então, eu tenho que estar em condições de prestar aquele primeiro socorro, aquele primeiro auxílio àquela pessoa que está, né, necessitando, mas a minha vida deve vir em primeiro lugar naquele momento, eu não posso me expor a um risco maior ainda, né, de... acabar tendo, né, algum tipo de, né, de situação para mim mesmo, que também vão ser 2 vítimas, né, no final das contas, em vez de uma vítima só. Aí a gente pode citar diversos exemplos, né, desde situações aí, né, vamos imaginar uma situação hipotética, né, uma colisão, né, ou um choque elétrico em domicílio, né, eu preciso saber, por exemplo, se aquela área ela tá, né, ou não tá ainda, né, com descargas elétricas, energizada, ou eventualmente um acidente, se não tem óleo, né, ou gasolina, risco ainda de ter algum tipo, né, de geração de fogo, né, de incêndio, de explosão, né, então primeira coisa acho que seria, né, na verdade, a segurança da cena, assim, né, pra gente iniciar a prestação ali, né, do primeiro socorro. Complementando, né, a gente sempre vai pensar na segurança da equipe, né, nós temos que estar seguros, né, e vivos para poder atender mais pessoas, né, então tem situações, não somente pessoas leigas, né, mas também como
o SAMU, a gente tem uma restrição, né? O SAMU não pode, nós não podemos entrar num carro em chamas, a gente não podemos entrar num carro onde ele esteja com fio, né? Energizado o veículo, então a gente tem restrições, né? Ou pegar um acidente com um veículo de combustível químico, né? Não posso entrar, opa, chama o bombeiro, é eletricidade, chama o pessoal da rede elétrica, fogo, chama o pessoal do bombeiro. Então todo mundo tem suas restrições. Perfeito. Né? E por isso, de um atendimento, muitas vezes, ter diversas partes envolvidas, né? Diversos profissionais diferentes. Exatamente, E hoje, né, uma das coisas que mais salva vidas hoje é o que a gente tinha comentado antes já, é saber fazer uma compressão cardíaca, que o pessoal às vezes chama de massagem cardíaca, né? A gente chama de compressão, né? Saber fazer um desengasgo, tanto no adulto, tanto na criança, no recém-nascido, né? Controlar um sangramento, né? Um sangramento que seja importante, a gente tem que controlar, porque esse sangramento, ele, por muito tempo, né, dependendo o calibre ali da artéria que pegar, esse sangramento vai levar esse paciente a uma parada cardiorrespiratória, né? Então, é aquela história, tempo é vida. Mas eu tenho que primeiro parar esse sangramento para depois levar esse paciente para o hospital, né? Para o atendimento. Perfeito. No caso de uma compressão cardíaca, né? Ou da massagem cardíaca, quais são as dicas que a gente pode deixar para quem apenas ouvindo agora, né? Sem de fato fazer a massagem, sem fazer a prática, pode levar em consideração, então, para fazer o atendimento em uma situação de emergência? A gente tem, assim, uma orientação, primeiramente, assim, né? Na verdade, seria após, né? Então, vamos lá, né? Passo a passo, né? Passo a passo. Então, identifiquei que a cena está segura, né? Que eu posso prestar, né, o auxílio, posso prestar o primeiro socorro àquela pessoa. A gente vai ter aí uma recomendação que ela diverge um pouco entre profissionais qualificados e, né, as pessoas, né, a população civil, digamos assim. No profissional, a gente recomenda, né, a palpação do pulso central, né, de algum pulso central, ou seja, o pulso carotídeo ou o pulso femoral, para identificação se o paciente tem pulso ou não tem pulso. Né? Junto com isso, né, ver se o paciente, né, ou enfim, aquela vítima, né, ela responde ou não o que a gente fala, né, ela é responsiva ou não. Então, para isso eu preciso de um estímulo enérgico, né? Normalmente a gente, senhor, senhora, né, bate nos ombros da pessoa para ver se ela tem algum tipo de resposta. Junto com isso, avaliar se a pessoa está respirando ou não. E se talvez respirando, ela tem uma respiração que a gente chama de respiração agônica, que é uma pessoa que está, né, parece que com fome de ar, vamos dizer assim, né? Aí sim, aí se dá o diagnóstico, né? Se a pessoa tem isso tudo, a gente fala que ela está em parada cardíaca. Perfeito. Né? No primeiro momento, obviamente, né, para os leigos, vamos pensar assim, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né? Vi que uma pessoa, por exemplo, encontrei uma pessoa que está estatelada no chão, né, que caiu no chão. Chego na pessoa, a pessoa não está responsiva, não parece estar respirando. Primeira coisa, na verdade, que a gente tem que fazer, né, que essa pessoa tem que fazer é ligar para o SAMU, pedir ajuda, né, ligar para o SAMU, pedir ajuda e aí partir, né, eventualmente, né, se tiver condições de iniciar a sua massagem cardíaca, vamos dizer assim, né. Faz parte dos primeiros passos a ligação para o SAMU. Exatamente, né? Antes de mais nada. E isso é uma coisa extremamente importante, porque muitas vezes, como a gente já falou algumas vezes aqui hoje, né, é um ambiente nervoso, né? As pessoas, elas não estão e eventualmente ninguém liga. Acaba que passou 5 minutos, 10 minutos e alguém já ligou. Mas eu achei que você ia ligar. Mas eu achei que você... E no final ninguém ligou. Perfeito. E aí se passou tempo, né? E justamente, assim, na parada cardíaca, o tempo é uma coisa extremamente importante, assim. A gente sabe que a cada, né, minuto aí, as chances de retorno do paciente numa parada cardíaca vão diminuindo. Então, assim, o tempo... ele literalmente é muito, muito importante. Então, e as medidas que a gente mais pode fazer, assim, né, mais resolutivas, digamos, né, é uma boa massagem cardíaca, né, compressão torácica, massagem cardíaca, né, e, né, que daí é um pouquinho mais específico, né, desfibrilação precoce, que é o choque, né, o famoso choque que a gente vê, que aí é um aparelhinho. Que esse só vai ter o aí é que tá. especialista. Aí é que tá, né, em teoria... a gente deveria ter um DEA, que se chama DEA, desfibrilador externo automático, que é um dispositivo bem simples, bem intuitivo, que é justamente para pessoas leigas utilizarem. Em teoria, assim, deveria ter, acho que até em todos os colégios,
shoppings, qualquer lugar que tenha aglomeração de pessoas deveria ter, né, um DEA. Né? Isso é uma recomendação, né? Ele é muito simples, muito intuitivo de utilizar e ele é, literalmente, você cola 2 pás no tórax do paciente, no paciente que está em parada cardíaca, e aí ele basicamente faz tudo ali. Ele vai dizer se o paciente vai ser chocado ou não, se o paciente não tem necessidade de ser chocado, para você voltar às massagens, às compressões torácicas. Então ele é bem, quase que vai educando ali a pessoa leiga naquele momento. Didático, né? É didático. É bem didático, né? Muito didático. Essa é uma realidade que vocês veem aqui na nossa região? Muito pouco? Infelizmente não. Agora, mudando de município, Gramado. Vamos falar da cidade de Gramado. Quem já foi a Gramado percebeu, não sei se o doutor chegou a perceber, na praça, na Rua Coberta lá de Gramado, tem um DEA. É mesmo? Tem um DEA lá. Né? Interessante, olha aí. Então, o DEA hoje tem um programa um projeto de lei, né? Já foi aprovado já também, que torna o DEA obrigatório em locais de grande população, né? Aeroporto, e grande circulação de pessoas. Aeroporto, estádio de futebol, shopping center, né? Escolas grandes, deveria ter, né? É importante, ele salva a vida, né? Mas hoje não é a nossa realidade, né? Então hoje, como o doutor falou, o que hoje salva a vida para nós, leigos, e se eu tô na rua também sou leigo. Porque eu não vou ter um DEA comigo, não vou ter um aparelho. Eu vou fazer o que o leigo faz, eu vou fazer a compressão cardíaca, a massagem, e era isso. Vou chamar ajuda, e era isso. Lembrando, chamar ajuda, pessoal. Saber o número é muito importante também, né? Saber que o número do SAMU é o 192, né? O do bombeiro é 193, o da brigada é o 190, né? Se esqueceu do SAMU, não faz mal tu ligar pra brigada, ligar pro bombeiro, eles vão comunicar. Eles vão direcionar esse atendimento, né? Como o doutor falou, tempo é vida. Por que tempo é vida? Porque a gente entrando um pouco mais a fundo da questão, o que acontece? Uma parada cardiorrespiratória. Nossa bomba cardíaca parou, né, doutor? Então, o que acontece? Os nossos órgãos pararam de receber suprimentos, né? A partir de 4 minutos de parada cardiorrespiratória, começa a acontecer morte celular de órgãos nobres. A partir de 4 minutos? A partir de 4 minutos. Então, coração, pulmão e cérebro começam a morrer, né? Só que a gente tem um grande problema no cérebro, né? Que o cérebro, ele é formado por neurônios, né? E neurônios não se regeneram, né? Então, daqui a pouco tu conseguiu reverter essa parada cardiorrespiratória, mas ele ficou por muito tempo, esse paciente, sem receber uma compressão cardíaca, sem receber uma ventilação, sem receber uma desfibrilação, né? E ele pode voltar. Tomara que sim, né? Mas talvez o dano neurológico que ele vai ter vai ser extenso, né? Se não se reverta, talvez, né? Talvez, né? A pessoa vai ficar com muitas sequelas, né? Exatamente. Eventualmente, né? No caso de parada cardíaca e da massagem, né, cardíaca, fica fazendo a massagem até a hora que o socorro efetivamente chegar, né? Não pode parar. Isso eu sempre escutei também, né? O que é uma atividade cansativa. Cansativa, com certeza. Não é qualquer pessoa que consegue manter o ritmo, né? E até justamente assim, complementando, né? A gente tem aí algumas orientações gerais. Então, né, o local que eu devo, né, exercer, né, a massagem, né, a gente recomenda a massagem na região do terço inferior do externo, né, o externo é esse ossinho aqui, ó, que a gente palpa, né, bem no meio do tórax aqui duro, né, isso aqui é o externo, então na parte mais inferior do externo, né, a pessoa, né, o ideal, né, normalmente a vítima vai estar ao solo, né, então a pessoa deve ficar 90 graus, né, em relação ao corpo da pessoa com os braços estendidos, né, a gente sempre comenta que quem vai, não é os braços que flexionam os cotovelos, é o tronco que vai para frente e volta. Ou seja, é o corpo inteiro, praticamente. O corpo inteiro da pessoa que está, né, que tá massageando. Isso, né, uma frequência aí a gente recomenda de 100 a 120 vezes por minuto. Isso assim para traduzir aí pro pessoal que tá em casa, né? Depois joga até no YouTube, no Spotify, tem, né, músicas várias músicas que são de 100 a 120 vezes por minuto, né? A gente pode citar várias aí, velho. Para ter uma ideia, tem playlists no Spotify de músicas que tocam de 100 a 120 vezes por minuto. Baby Shark, que mais? Tem um rockzinho lá também. Tem vários, Creedence, enfim.
todos os tipos, né, e Pra gostos tu ter uma musicais. noção de ritmo. De ritmo, né, da frequência de 100 a 120 vezes. A profundidade a gente recomenda aí de 5 a 6 centímetros de profundidade no tórax, ou seja, tem que acabar, gera-se uma energia, né? Não é algo tão simples assim, tem que fazer um pouquinho, né, de esforço. E como tu comentou, justamente essa aqui é a maior dificuldade, a gente manter uma boa qualidade na massagem, porque começa a cansar. Começa a cansar. Por mais que a gente tenha um treinamento ali, né, eventualmente, né, 2 minutos já é o suficiente para começar a perder um pouco a qualidade na compressão. Porque 2 minutos. 2 minutos o pessoal, inclusive assim, falando aí já, né, de treinamento especializado, né, pessoas com qualificação para atendimento, a recomendação é justamente trocar o massageador a cada 2 minutos. Olha só. Se troca porque se sabe que não. A pessoa está cansada, tem que trocar, porque a qualidade da massagem começa a decair. O equipamento esse que vocês citaram substituiria esse esforço. Não o esforço da massagem. Ele indica choques. Ah, perfeito. Entende? Ele é o que vai indicar se o paciente deve ser chocado ou não. Porque nem toda parada cardíaca tem ritmo que necessita ser chocado. Ah, perfeito. Mas toda parada precisa de compressão. Isso. Entende? A gente não precisa... Eu não vou ter, o Eduardo também não tem com ele no seu carro, na sua mochila, um DEA. Nem um BVM, né? Um ambu de ventilação. Mas a gente tem as mãos. A gente sabe fazer, a gente consegue fazer a massagem, a compressão cardíaca, né? E uma dica que eu dou para todas as pessoas é: antes de tu iniciar as compressões, chamem o atendimento. Sim, perfeito. Chamem. Porque assim, tu vai cansar muito e tu vai chegar no momento que tu vai entrar em exaustão. E se tu não chamou ninguém, infelizmente esse paciente vai a óbito, né? Então, antes de iniciar as compressões, tu chama no teu celular, bota no viva voz, inicia as compressões, ou peça para alguém chamar o SAMU, né? Ou o bombeiro, enfim, chamar alguém que vai vir te dar um apoio, né? E aí, assim, tu inicia as compressões, né? Eu aqui no meu passo a passo já tô aqui, ó, número 1, ambiente seguro, número 2, chamar o socorro, chamar ajuda. E aí tu vai ver o que vai começar a fazer lá no terceiro passo. Isso aí. Exatamente. Muito bem. A gente falou da parada cardíaca, que deve ser uma das situações que vocês atendem muito no dia a dia de vocês. E vocês também falaram do engasgo, que este sim talvez seja o maior. Com certeza. O que fazer numa situação de engasgo? Aí vai depender de algumas coisas. É. Primeiro, né? Então, se eu estiver sozinho, vamos imaginar, essa é uma situação que talvez seja mais difícil da gente imaginar, né? Imagina que eu próprio me engasgo. E aí, faz o que eu faço se eu me engasgar? Né? Então a gente pode simular um Heimlich, que a gente fala, né? Simular a manobra. De que forma? De certa forma muito simples, na verdade. Eu vou procurar uma estrutura que seja, por exemplo, essa cadeira, e vou apoiar a minha região aqui, né? Digamos assim, o pessoal chama da boca do estômago, né? E eu vou tentar fazer pressão ali contra a cadeira com o meu próprio corpo. Interessante. Pra, né, tentar me ajudar a eu expelir digamos assim, esse corpo estranho, né? Que tá obstruindo a via aérea. E se eu estiver sozinho, né? Aí, se eu tô, né, na verdade, prestando um socorro a alguém que esteja, né, comeu alguma coisa agora, tá num churrasco, a pessoa, né, obstruiu, começou a se engasgar, fez o sinal universal do engasgo, que é as duas mãos no pescoço, a pessoa começa a ficar, né, roxa, que a gente fala cianótica, né, começa a roxar, e aquele desespero, né, o que você pode fazer, né, e aí a orientação de a manobra de Heimlich, né, depois o Lua complementa, acho que uma parte da pediatria também, né, mas a manobra de Heimlich eu vou por trás, né, a pessoa que está prestando o socorro vai por trás da vítima, né, abraça por trás, fecha-se uma mão contra a outra, né? Uma das mãos, idealmente, ela deve ficar fechada. Eu vou ir na região aqui da boca, do estômago da pessoa, e vou fazer um movimento, né, que a gente fala, né, que é posterior e superior. Então, nesse sentido assim, de forma também enérgica, né? É um movimento de J. Como se fosse DJ, perfeito, né? A gente vai fazer isso algumas vezes, né? Eu sempre me pergunto, quantas vezes que eu vou fazer? Infelizmente, a gente vai fazer até a pessoa expelir o corpo estranho ou a vítima se tornar inconsciente, né? Porque ou a gente vai conseguir, né? A pessoa vai, né? Vai acabar tossindo e vai, né? Expelir o corpo estranho, ou a pessoa vai começar a evoluir para inconsciência. Daí vai, e aí é outra, daí a gente quase... A manobra já não adianta mais. Aí a gente quase vai começar a falar aqui em parada cardíaca de novo.
em compressão do tórax, né? Na manobra Porque aquela ela de pode compressão. sair de uma situação e ir para outra. Ela Pode vai do piorar. engasgo para uma parada Pode cardíaca acontecer. na Sim, evolução, exato. assim. E pras Hoje a maioria dos problemas, né, que a gente tem evolui para parada cardiorrespiratória. Maioria. Ah, é mesmo? A maioria hoje, desde o engasgo, desde o paciente que sangrou demais, né, que teve um sangramento Perfeito. extenso, tudo hoje evolui para uma parada cardiorrespiratória. E aí muda totalmente a situação, né? Entrando na parte do bebê, né, do recém-nascido. Hoje crianças que a gente considera o lactente, né, ele é considerado de 29 dias a 1 ano de idade. A gente considera o lactente, Tá. né? Ou a criança que tu consiga pegar no teu braço, estender, né? Perfeito. O que vai acontecer? Nós vamos botar ela deitada no nosso braço, né? De barriguinha para baixo no nosso braço. Vamos tentar liberar a via aérea dela aqui, deixar livre, né? E tentar jogar um pouco para baixo, segurando ela, tá? Então ela vai estar deitada, com as perninhas um para cada lado, os bracinhos. Eu vou flexioná-la um pouco para baixo, tá? E vou com a minha mão, eu vou dar 5 tapas empurrando nas costinhas dela, tá? Dei esses 5 tapas, tá? Volto ela no meu outro braço, tá? De barriguinha para cima daí. E aí eu vou no peitinho dela, bem no meio do peitinho dela aqui, na linha mamilar aqui do peito dela, eu vou fazer com os 2 dedos 5 apertos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não deu, não voltou, não expeliu o objeto? Faço a mesma manobra. Barriguinha para baixo, sobre o meu braço, as perninhas para os lados, cabecinha para baixo também, né? Via aérea livre, mais 5 tapas nas costas empurrando. Isso é para os bebês. Isso é para os bebês até 1 ano de idade. Essa é uma manobra que, eventualmente, a gente vê aí em câmeras, né, de corpo de bombeiros, os pais chegando com as crianças e aquele desespero, né? Exatamente. E nessa manobra eles conseguem Nessa resolver a manobra. situação. E o que acontece hoje, a faixa etária de idade não é tão considerável para nós da área da saúde, porque tu vai ter crianças que têm 8 meses que parece que tem 2 anos. E vai ter crianças que têm 2 anos que parece que tem 1 ano. Então vai muito de altura, de tamanho, de peso, de estrutura, né? Aí vai ter aquela criança, aquele bebê que tu não consegue pegar no colo, né? Que tu não consegue botar na tua mão deitada. Aí tu vai ter que se abaixar, se ajoelhar e fazer a mesma manobra como tu faz no adulto. Só que tu vai ter que se ajoelhar, se abaixar e ir lá na barriguinha dela e fazer a manobra ali de Heimlich, né? Pra dentro, pra cima, sempre fazendo esse movimento como o doutor passou ali antes. Com força também, né, doutor? É uma força que tu também vai aplicar na região. Isso é uma coisa que, eventualmente, a gente vê, né, as pessoas ficam, claro, mas é necessário certa energia, certa força para justamente, né, a gente conseguir desobstruir, porque vamos imaginar assim, né, se a gente vai de forma muito delicada, muito gentil, o que pode acabar acontecendo? É a pior hipótese possível, que é a gente não reverter aquele engasgo, e aí sim, daqui a pouco a gente está falando numa parada cardíaca, né? E o quadro piorando. E vai piorando. Então, às vezes, a gente tem que lançar a mão justamente, né, de ser um pouco mais agressivo ali, né, de certa forma, com mais energia, né, no movimento, enfim, para evitar que isso progrida esse quadro, né, piore. Sim. Em alguns casos especiais, né, da manobra no adulto, é a paciente gestante, né, que aí tu vai ter que mudar a tua posição, né, não vai ser no abdômen, em questão do feto, né, e aí tu vai na região do tórax, em cima. E pode ir alternando com um tapa nas costas, né? Assim como aquele paciente muito obeso, aonde a circunferência abdominal dele, tu não consiga abraçar ele, tu vai subir também no peito e tapa nas costas, né? São situações específicas hoje. Né? Muito bem. É comum as pessoas terem medo de fazer a manobra? Com certeza. Mas, de novo, assim, a gente deixa a provocação aqui, né? O medo pode vir a acontecer, mas vamos imaginar que a gente vai atender isso aí, né, com um ente querido nosso, né, uma pessoa, o nosso familiar, que eventualmente possa acontecer, o nosso, né, filho, sobrinho, né, neto, né, não sei, né, a gente tem que saber mais ou menos como proceder, né, e não ter, justamente, assim, não ter muito medo, né, de fazer a manobra, porque o não fazer ou fazer de forma, né, ineficaz, pode levar. O desfecho vai ser, né, muito, muito pior. E aí, de novo, pensando no treinamento, né? E de quem tem curiosidade de saber que força é essa que eu devo fazer, o que eu vou encontrar no tórax
Com certeza. Vocês têm o equipamento para fazer essa simulação no treinamento, eu imagino, né? Tem. Que vai dar uma sensação de realidade ali, né? Sim. Pra gente ensaiar. Só lembrando assim, a gente hoje, a Salvar Treinamentos, né? É uma das maiores empresas hoje do Rio Grande do Sul na questão de treinamentos, porque a gente tem bastante profissionais qualificados, né? Que são instrutores hoje de várias instituições, né? A gente trabalha também com muita tecnologia, né? Hoje a gente tem bonecos, né, para treinamentos, eles te dão um feedback em tempo real, né? Como tá a tua compressão cardíaca, qual a profundidade, está correto, tem que liberar mais o tórax, né? A velocidade. Tecnologia, né? A velocidade da tua compressão está rápido, tem que diminuir, né? A questão hoje do treinamento de primeiros socorros, entrando na parte do lactente, do bebê, da criança que engasga, né? A gente tem o bebê que se tu fizer a manobra correta de Hamish, de pegar ele no braço, botar, se tu fizer a manobra correta, ele vai chorar. Mostrando que ele desengasgou. Que funcionou. Né? Que funcionou a tua compressão. Então, hoje a gente investe bastante, tanto em qualificações dos instrutores, né? Como também em material e tecnologia para te entregar algo mais realista para quem está fazendo esse treinamento. Exato. Né? E aí... Porque hoje a gente tenta não trabalhar tanto em teoria. Né? Claro que a teoria é muito bom, precisa, né? Sim. Só que a teoria hoje tu tem que ter a prática, né? A teoria é muito bom, mas tu tem que ter bastante a prática, né? Tu tem que, vamos dizer assim, botar a mão na massa, né? Isso não é somente pro socorrista, isso é pro técnico de enfermagem, isso é pro enfermeiro, pro médico, né? Todo mundo tem que hoje botar a mão na massa, ver como funciona, porque ali o boneco, ele é para te errar. Tu pode errar nele, mas tu não pode errar num paciente real, né? Perfeito. E a prática é que leva, né, a perfeição. Exatamente. Muito bem. Vocês falaram também sobre fraturas, né? Falaram sobre o tourniquet, mas eu preciso perguntar, eu já ouvi falar também que não deveria se fazer o tourniquet, porque isso pode piorar ainda mais a situação. Perfeito. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Primeiramente, assim, a gente... Muitas dessas informações que a gente traz hoje em dia, né, principalmente relacionadas a trauma, né, então, por exemplo, né, uma fratura ou um sangramento ativo, né, isso é uma curiosidade, na verdade, para as pessoas, né, saberem, assim, essas informações todas científicas, comprovadas, né, são extrapoladas de trabalhos científicos feitos em guerra. Tá. Né, então, muita literatura, muita ciência é feita em cima de guerra, né? Guerras são horríveis, claro, né? Mas a gente acaba que, como tem muitas vítimas, né? Então muitos trabalhos gera conhecimento, né? Acaba gerando conhecimento também. Então, a gente tem, né? A maioria, assim, das nossas conversas que a gente tem aqui é baseado nesse tipo de trabalho. Então, se sabe, né, que, por exemplo, um torniquete, né, bem aplicado, né, com certeza ele vai ser resolutivo, né? Ou vai ajudar quase que totalmente na questão da hemorragia, da persistência daquela hemorragia, daquele vaso nobre, né, vamos dizer assim, né, mas a gente tem um tempo, né, e aí um tempo para ser mantido aquele torniquete, né, e é isso que as pessoas acabam eventualmente fazendo uma confusão, assim, né, que se gerou esse ruído de que, não deve se pôr torniquete, né, que não, na verdade é o seguinte, se a gente tem uma hemorragia realmente importante, né, em alguma extremidade, o que a gente quer dizer com extremidade? Braço, né, membros inferiores, né, eu tenho uma hemorragia que ela possa ser, né, digamos assim, estancada através, né, de um mecanismo ali que eu faço, né, o mecanismo do torniquete, vamos dizer assim, ou simula um torniquete, a gente tem aí trabalhos que, né, defendem a utilização até 3 a 4 horas do torniquete, de manutenção do torniquete, ou seja, você aplicou o torniquete, que nem o Luan brincou lá, né, deu exemplo, né, uma pessoa que está fazendo uma trilha e acaba se machucando, né, e tem alguém lá que saiba fazer o torniquete, não vamos fazer, porque, né, não, tem que ser feito, né, e olha o tempo que essa pessoa tem, né, de segurança para poder chegar num lugar que realmente vá resolver o problema dela. Né? Então nós temos até 4 horas, né? Mas 4 horas para quê?
né? Por quê? Porque dizem que a partir de 4 horas do torniquete, aí começa-se a ter um risco, né, de fazer lesão, principalmente lesão nervosa, né? Então a pessoa daqui a pouco ela vai perder, né, se ficar muito tempo com o torniquete, vai perder a capacidade ali, os movimentos do braço, né, por exemplo. Então esse que é o maior perigo de fato. Entendi. Né? Mas com relação ao controle da hemorragia, que é, né, primariamente é o objetivo do torniquete, daquela hemorragia grave, até 3, alguns lugares falam 4 horas, tá super seguro. Pode e deve ser instalado. Perfeito. Exatamente. Esclarecido. É aquela história, né? O torniquete salva vidas, né? Aí às vezes as pessoas pensando, mas o fulano vai perder o braço. Não, não é assim, tem um tempo, né? Não é aplicou o torniquete, vai perder o braço. Não vai perder, como o doutor falou, 4 horas é um tempo seguro, né? Tu vai salvar uma vida, tu vai evitar um choque do tipo hemorrágico, né? Então, se tu não controlar esse sangramento, ele vai entrar em parada cardiorrespiratória esse paciente, porque não controlou o sangramento, né? É uma defesa do corpo. Perfeito, né? Perfeito. E aplicar o torniquete, de novo, é com uma força até que se veja visualmente parou o sangramento, é isso? No visual ali parou, como é que funciona? Como é que eu sei que força que eu vou aplicar? Idealmente a gente tem dispositivos, né, comerciais, né, que são realmente assim o torniquete oficial, vamos dizer assim, né? Um equipamento para comprar. Isso, né? E é isso aí, claro, né? Normalmente quem vai ter daí é o prestador, né, de serviço em saúde naquele momento, né? Enfim, a ambulância do SAMU, um hospital, eventualmente, né? Tá. Agora sim, né, para as pessoas, né, pro leigo aí, né, que tá, né, aí sim a gente vai acabar adaptando. Isso. Né? De que forma que eventualmente isso pode ser adaptado, né? Eu posso fazer uma tira de uma roupa, eventualmente, né? Mas como é que eu sei que tá efetivo, né? A gente tem que entender algumas coisinhas, digamos assim, né? Então, por exemplo, dependendo da extremidade, né? A gente sabe que aqui no braço tem uma artéria muito importante que ela corre aqui, ó, nessa região, né? Então, o ideal é a gente conseguir comprimir ela localmente, né? Então, eventualmente, né? Com algum outro dispositivo, alguma outra coisa que a gente consiga comprimir ela em cima, junto com o torniquete na volta, por exemplo. Aí como é que eu sei que ela é efetiva, né? Porque daí aquele sangramento ele cessa, né? Ele cessa, ele vai parar, ou vai diminuir muito, né? Bastante quantidade. E uma coisa bem importante sempre é a distância, né, Lua? Com relação ao ferimento, né? Qual é a distância, Lua? Então, hoje o protocolo depende do protocolo, né? Hoje a gente tem vários tipos de protocolo que cada um recomenda de uma forma, né? Hoje o PHTLS, né, que é do protocolo mais reconhecido internacional, ele recomenda o torniquete sempre alto e apertado, né? E aí tu vai pegar o protocolo lá do Stop to Bleed ou do Marshall, né, que são protocolos militares, Colégio Americano de Cirurgiões, ele recomenda tu usar ele de 5 a 6 centímetros acima da lesão, né, esse torniquete, né. Os dois são eficazes, os dois vão funcionar, os dois vão parar o sangramento, né. E tu pode usar, se não tem no local, eu não tenho cinto, eu não tenho algo que eu consiga fazer aperto, o doutor falou, fazer a pressão local desse ferimento, né? Aí, mas eu não tenho um pano limpo, não precisa, pode ser uma camiseta, tu mesmo esteja usando um pano, uma toalha, bota em cima daquele ferimento que esteja sangrando e faça pressão. Aperta. E espera vir o socorro, a ajuda, né? Tem que fazer pressão local ali, porque hoje é difícil para as pessoas hoje entender, né? Ainda mais nós falando, não demonstrando, não tendo prática, né? De como tu improvisar um torniquete. Sim, é verdade. Né? Mas tu fazer uma pressão local esse sangramento, tu consegue fazer com qualquer tipo de pano, né? Tu faz uma pressão local ali, tu controla o sangramento, né? Perfeito. Só complementando, isso que o Lua falou é muito importante. Isso eventualmente, justamente assim, eu me pego ensinando, inclusive, os meus alunos, né, os alunos da faculdade, eventualmente até os médicos em formação, enfim, a gente trabalha com residentes também, né? É pressão local contínua, tá? O que isso significa? Você faz a pressão, não é para você ficar assim, ó, daqui a 5 minutos, olha de novo para ver se parou de sangrar. Por quê? Porque toda vez que você para de fazer a pressão,
A gente fala assim, né? É quase como se fosse, vamos fazer uma analogia com o cano de uma casa, assim, né? A gente tá começando a interromper aquele fluxo de sangue. Aí tá formando como se fosse, né? A gente chama um coágulo, né? Um coágulo. E aí toda vez que você destampou naquilo, que você tira a pressão, aí destampou naquilo, volta a sangrar de novo. E aí assim você vai, né? Então isso que o Lua falou assim, ó. Apertou, fez uma pressão local efetiva, deixa a tua mão ali, né? Não tira mais até chegar ao socorro. Esquece até os... Faz a pressão, né? Se necessário, faz uma pressão um pouquinho mais forte em cima do ferimento, mas não tira a tua mão dali. Não fica olhando, tirando, voltando. Mantém ela contínua. Boa Isso dica. é muito importante, muito importante. Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Essa pausa é para a gente lembrar e agradecer aos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Herman, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc e Copelli. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar: nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Herman usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Herman, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labherman.com.br.
Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer. Estamos de volta, mas antes é importante agradecer aos nossos parceiros. Sesc, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética e fisioterapia especializada para cuidar de você como ninguém. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento. Recupere o movimento, recupere a sua vida, agende a sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. Neste bloco, nós vamos continuar a nossa conversa sobre primeiros socorros e também vamos continuar falando sobre as situações e o que fazer em cada uma das situações, né? Faltou falarmos sobre a convulsão, né? Que nós comentamos que também é algo comum hoje em dia nos atendimentos de vocês, e o que a gente pode ou deve fazer numa situação de convulsão. Perfeito. A convulsão, né? Quem já presenciou uma crise convulsiva, né, sabe aí mais ou menos o que a gente está falando, né, acaba que sim, é um quadro também extremamente dramático, vamos dizer assim, para aquela pessoa que não está acostumada a visualizar uma crise convulsiva, né, porque a apresentação é muito dramática, muito feia, assim, ela é chocante para quem, né, vai, né, acabar exercendo aquele primeiro socorro. Mas algumas coisas gerais, assim, que dá pra gente pontuar, né, de novo, assim, né, a segurança daquela pessoa é uma coisa importante, porque normalmente a pessoa vai, né, ela vai cair ao solo, né, normalmente ela cai ao solo e começa, né, com movimentos aí que a gente chama de movimentos tônico-clônicos, né, que são aqueles movimentos com os braços, né, a pessoa eventualmente revira os olhos, né, tem movimentos, né, acaba ficando um pouco mais cianótica, porque ela não respira, então ela começa a ficar mais roxinha, né, e pode ter, que a gente chama, né, salivação em excesso, então começa, né, a ter salivação. Então coisas importantes, a gente pode, né, citar, né, lateralizar essa pessoa, eventualmente, pode ser, né, lateralizada essa pessoa, para justamente evitar, caso ela venha vomitar, naquele, né, momento ela aspire, que a gente fala, então pode ser lateralizada, e é importante não manter, né, tentar manter ali a área que ela está tendo afastada de objetos, né, móveis, para que ela acabe não se machucando, né, enquanto ela está tendo os movimentos, não batendo em alguma coisa, né. Além disso, né, então observar, né, a gente sempre recomenda também o pessoal, eventualmente, né, tem pessoas, a gente escuta falar de querer botar a mão na boca da pessoa enquanto a pessoa está tendo a crise com você para não morder a língua, né, a gente escuta isso, né, então assim, não se deve fazer isso, né, por quê? Porque a pessoa eventualmente, durante a crise, pode inclusive te machucar, pode, né, morder a pessoa, né, então o ideal é não, como a gente, né, lateralizar, afastar as coisas na volta e esperar a crise, né, cessar e, de novo, né, chamar o SAMU, né, chamar um órgão aí, né, enfim, bombeiro, né, ou a polícia, né, quem... Essas crises, elas cessam em um determinado tempo, ou qual é a experiência de vocês com relação a isso? Porque aí eu fico me perguntando, chamar a emergência ou esperar passar?
Então, ela vai levar um tempo, né? Geralmente leva em torno de 3 a 5 minutos, é uma crise convulsiva normal, né? 3 a 5 minutos. Seria uma normal hoje, né? E seguindo como o doutor falou, afastar os objetos que possam machucar essa pessoa, né? Ela vai ter muitas contrações involuntárias, né? Então, tu não vai tentar segurar perna e braço, infelizmente vai deixar se bater, mas afastar os objetos. A gente tenta sempre quando eu do SAMU, quando chego lá para atender, a gente sempre tenta colocar um travesseiro, uma almofada, um cobertor embaixo da cabeça, protegendo para não ficar batendo essa cabeça no chão, Perfeito. né? E observar também a secreção, né? Se vai ter líquido saindo da boca, tentar lateralizar para ele não aspirar, né? Broncoaspirar esse líquido, né? E aguardar passar, né? E aí, quando ele passa, vai entrar naquela fase pós-ictal, né? Que a gente já conhece aí. Mas todo paciente de convulsão precisa de atendimento médico, sim. Ah, perfeito. Então aí é a resposta de sim, chamar o atendimento. Sim, precisa levar lá. Momento pós. Sim. Sim, porque a crise convulsiva ela é uma manifestação de alguma coisa anormal que o paciente tem. O que é essa coisa? Pode ser qualquer, na verdade. Pode ser uma infecção, sistema nervoso central, pode ser um AVC isquêmico, né, um derrame, pode ser hipoglicemia, né, glicose baixa, pode ser, enfim, né, tem inúmeras causas para uma crise convulsiva, né, e aí justamente, né, esse paciente tem que ser avaliado, né, tem que, né, receber aí um atendimento de emergência, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito bem. E quais são os principais erros que as pessoas cometem? E eu já vou emendando mais uma pergunta aqui, que são os mitos, né? Os principais mitos que existem com relação aos primeiros socorros. Imagino que eles possam estar correlacionados, né? Os erros que as pessoas cometem por causa de mitos, enfim. O que vocês podem destacar para falar para a gente e desmistificar, efetivamente? Eu acredito que alguns a gente já tenha citado aqui durante a nossa conversa, a questão, como, né, a gente comentou antes, da questão do torniquete. O torniquete é um deles. É um mito, né, que as pessoas acabam contendo. Citei agora, né, um exemplo da crise, né, essa questão das pessoas se preocupam com a língua, de botar a mão na boca do paciente, né, então, eventualmente pode, né, ter, né, se machucarem também, né. Acho que com atendimento com relação ao paciente que está engasgado, né, que está com obstrução da via aérea por corpo estranho, é justamente também o desconhecimento com relação à manobra, né, isso, ou acabar justamente aplicando a manobra de forma inefetiva, né, as manobras que a gente comentou antes. De que formas as pessoas aplicam a manobra de uma forma errada? Acredito que principalmente não sabendo fazer, né, o Heimlich, né, que a gente tem a força necessária. Tem a força necessária, não saber o posicionamento correto. A gente vê que as pessoas às vezes vão muito baixas, elas vão na região do umbigo, né, ou às vezes mais baixo, acham que o problema é na barriga, né, então tem que fazer força na barriga. E não, é justamente posição das mãos. Isso, nessa região aqui que a gente chama, né, o pessoal chama de boca do estômago, né, que a gente chama de região subxifoide, né. Sim. Né, que seria aqui nessa região, é aqui que é o lugar correto, né, para aplicar a pressão. Entendi. Eu já presenciei, né, algumas pessoas aí, leigas, né, que infelizmente não têm esse treinamento, não têm esse conhecimento, de criança de 2, 3 anos engasgar, eles virar de cabeça para baixo e sacudir pelas pernas, né, de cabeça para baixo. Isso não resolve, né, tem que fazer a manobra correta, né, não vai resolver. Assim como é aquele mito de não vou fazer compressão cardíaca porque vai quebrar a costela. Não, realmente vai quebrar a costela. É super normal, né? Para nós do atendimento é normal. Aquele mito de, me cortei, não tem nada, vou botar. Eu já tive situações em cidades que eu fui dar curso que o pessoal disse que botou óleo de máquina no sangramento para parar o sangramento, né? Isso não vai resolver, não vai parar o sangramento, assim como o pó. Colocam coisas diversas. Sim, assim como pó de café, colocam em sangramento. Tive uma queimadura lá, vou botar a pasta de dente que vai refrescar na hora aquela queimadura. Vai refrescar na hora, né? Mas depois tu vai ter um problema disso, né? Então, esses são os mitos hoje, né? Que a gente vê, assim, no decorrer do dia dos atendimentos, dia de vocês, né? Deve aparecer de tudo, eu imagino. Tem bastante coisa. Essas situações podem até piorar a condição? Bem, imagina que tu pega um sangramento... Ou ajuda.
Imagina um paciente com uma queimadura que tu botou pasta de dente em cima ali, vamos dizer, uma queimadura de 2º grau hoje, né? Ele vai ter que limpar aquela região, né, que ele botou pasta de dente. E essa limpeza não é nada agradável, né? Assim como um sangramento que tu botou óleo, tu botou pó de café, né? Vai ter que ser feito a limpeza para lá no hospital o doutor suturar, avaliar a lesão e tal, né? Então isso vai ser doloroso. Vai doer bastante, né? E até daí, justamente complementando também, só pra gente não deixar de falar, na queimadura, né? Então, o que eu faço com uma queimadura, né? Pessoal que tá nos ouvindo em casa, né? Então, uma queimadura que a gente considera, né? A gente tem alguns graus que a gente fala, 1º, 2º, 3º grau, conforme a gravidade, né? Da queimadura vai piorando esse grau, né? Isso é, claro, uma avaliação posterior no hospital, né? Mas o que eu posso fazer num primeiro momento, né? Não tem muito mistério. É lavagem abundante com água, né? Água da torneira, sim, pode ser água da torneira, né? Tem que lavar abundantemente, né? Pra gente tanto aliviar a dor do paciente, né? Quando se tira também, eventualmente, né? Muitas das queimaduras pode ser uma queimadura química, eventualmente, então foi um ácido, uma base que caiu ali. Lavar com água abundantemente também ajuda e, obviamente, né? Procurar socorro o quanto antes. E diferente do tipo de queimadura, a água é o primeiro e o mais recomendado. A água tem que ser passada, né? Não precisa se preocupar que se eu botar água vai fazer uma outra reação química, mais um mito talvez que as pessoas possam vir a ter. Não, a água é o solvente universal aí, né? Então, ela que vai limpar de fato. Mesma coisa o olho. Respingou alguma coisa no olho, né? A pessoa teve algum tipo de lesão ocular, né? A água, né? Ou eventualmente colírio, né? Né? E atendimento médico também. Perfeito. Tu falou antes de quebrar costelas, tu falou de uma forma como que eu fiquei aqui imaginando, vai quebrar as costelas todas as vezes que se fizer a massagem. É mais ou menos isso, doutor? Depende do paciente, né? Então depende digamos assim, da massa óssea desse paciente, né? Eventualmente a população que a gente acaba lidando naturalmente pela questão da vida em si, né? É o idoso. Né, que o idoso vai ter mais paradas cardíacas do que o resto da população, né? Entendi. Naturalmente é assim. O idoso, por si só, naturalmente, ele é mais suscetível, mais sarcopênico, que a gente fala, né? Mais osteopênico, né? Ou seja, o osso é mais frágil, né? Do que o osso né? Da população em geral. Então, eventualmente, sim. Né, pode se acabar, eventualmente, né? Se a gente está fazendo uma massagem cardíaca, né, mais efetiva, infelizmente, eventualmente pode acabar tendo uma fratura de costela. Né? Mas assim, saindo um pouquinho aqui do que a gente está falando, a fratura de costela não costuma ser, né, uma coisa muito grave. Tá? A fratura de costela, inclusive, não tem um tratamento específico, né, para fraturas de costela. É esperar que volte. A fratura de costela, ela própria mesmo vai, né, se organizando ali, fazendo calo ósseo, né, então não tem um tratamento específico. Isso é outra dúvida que as pessoas têm, né. Quando tem fratura de costela, mas tem cirurgia, dificilmente, assim, muito excepcionalmente, se indica algum tipo de cirurgia, né. A gente sabe aí, né, que é uma fratura que dói realmente, porque tem muita inervação, né, então dói bastante. Mas o tratamento é só para dor. Né? Então, assim, até para as pessoas daqui a pouco pensarem que, mas fratura costela é uma coisa muito grave. Não costuma ser uma coisa muito grave fraturar uma costela, né? Unicamente as costelas, né? Então, não é uma preocupação que a gente tem tanto, assim, durante o atendimento da parada cardíaca, né? A preocupação, como a gente já falou algumas vezes aqui, é manter, né, a boa perfusão do coração, do cérebro, né? Com uma boa massagem feita. Perfeito. Isso me faz perguntar para vocês um pouco sobre os aspectos legais, né, dos primeiros socorros, e quando a gente vai olhar um pouco na internet ali, a gente encontra algumas questões que são obrigações legais de vocês, socorristas, né, responsabilidades, li algo também a respeito de lei do bom samaritano, né, que seria algo que até protegeria, de certa forma, os socorristas de alguma situação do tipo quebrar as costelas de alguém, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, também a questão do sigilo, né? Do sigilo profissional e a omissão de socorro, né? Em que momento e qual é o limiar entre eu não fazer nada porque eu não sei ou porque eu me apavorei na hora e o que é uma omissão de socorro? Se vocês puderem discorrer um pouco sobre essas questões mais legais. Começo, né?
Vou responder primeiro lá a parte final. Vamos lá. Né? Então, de novo, assim, a questão da nossa segurança, né? Da segurança da equipe, da segurança do socorrista naquele momento, isso é uma das coisas mais, aspectos mais importantes, né? Eu não posso, né, me expor a um risco tão grande que daqui a pouco sejam várias vítimas e não só uma. Então, de novo, assim, talvez, né, em algum momento a gente não consiga prestar um atendimento, né, inicialmente numa ocorrência, por exemplo, na rua, como, né, a gente pode citar um acidente grave envolvendo, né, inúmeras vítimas e tal, pela segurança da cena. A equipe de resgate, de socorro, ela não consegue chegar, não tem a segurança necessária. Então, por isso a importância, né, e aí a gente pode, né, discorrer aqui, né, e trazer a importância de todo o grupo que vem junto nesses atendimentos, né, dos bombeiros, das outras equipes, né, de resgate, né, então a importância do trabalho desses profissionais também nesse atendimento. Do outro, né? O trabalho ali é magistral, né, Lua? Vai indo, o pessoal vai, né, trabalhando em consonância ali, toda a equipe muito entrosada, né, no atendimento, cada um com a sua, cuidando da sua parte, vamos dizer assim, né, mas no final ali a vítima é sempre o objetivo, né, resgatar aquela vítima o quanto antes e fornecer o cuidado, né, para ela. Então eu diria que talvez a omissão, talvez, né, que não é uma omissão, né, legalmente falando, não chega a ser uma omissão, mas é aquele momento que talvez eu não possa, né, e isso é angustia, claro, porque a gente queria estar lá, mas não dá, naquele momento não pode. E né? talvez as pessoas que olham pensem, mas eles deveriam estar fazendo, isso aí, né? perfeito. E não estão. Isso aí. Talvez essa parte, né, mais isso. Para nós hoje, né, o serviço de atendimento tanto do SAMU quanto bombeiro, policiamento, resgate da rodovia, o objetivo é um só, como o doutor falou, é o paciente, né, é salvar o paciente. Omissão de socorro hoje para o leigo, né, que seria? Não fazer o ato de cidadão, né, ver um acidente, uma pessoa caída no chão, não chamar um serviço, isso se torna uma omissão. E a questão de processo, qualquer pessoa hoje pode processar, todas as pessoas podem processar, né? Então, se eu quiser me processar porque eu achei que tu fez algo errado, eu posso. Só que eu vou ter que me justificar, eu tenho que ter provas para isso, né? Um exemplo que eu tenho é de uma situação que aconteceu em 2018, em Porto Alegre, de um colega bombeiro. Ele saiu da corporação, terminou o plantão, estava na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir embora. E do lado dele uma senhora caiu, né? E ele foi lá, foi avaliar, né? Então o profissional sempre avalia se é uma parada cardíaca, se é um desmaio, se é uma pessoa que pode estar dormindo na rua, então tem várias situações, né? Ele avaliou imediato, disse que era uma parada cardiorrespiratória, pediu para alguém chamar o atendimento, né? O SAMU, ou o bombeiro, enfim, e iniciou as compressões cardíacas, porque era o que ele tinha, né? Sim. Era as compressões que ele podia fazer. Enfim, o serviço veio, essa senhora foi reanimada, voltou, sem sequela nenhuma, né? Porque foi uma parada cardiorrespiratória assistida, né? Então ele de imediato reanimou ela. Bem, ela passou 2-3 dias internada, saiu super bem, sem sequelas, só que ela teve 2 costelas quebradas, né? E ela, como cidadã, ela processou ele porque ele quebrou 2 costelas dela. Só que ela esqueceu que ele salvou a vida dela, né? Mas enfim, foi a processo, né? E o que ampara o profissional hoje? Protocolo. O que ampara o profissional hoje? Qualquer instituição é o protocolo, tanto do SAMU, do bombeiro, é tu seguir o protocolo que a tua instituição tem. Né? Eu sei que hoje o trabalho no o SAMU tem um protocolo, né? E é o protocolo da instituição, não é o protocolo do Luan ou do Eduardo, é o protocolo da instituição. Sim. Então foi o que amparou ele, né? Como ele seguiu corretamente o protocolo, ele salvou ela e não teve nenhuma lesão para ele, né? Foi o que não respondeu por isso. Não respondeu por isso, né? Isso são situações que vocês veem acontecer com certa frequência ou não? Eu diria assim, graças a Deus que não. Né? Que bom que eu vejo assim que as pessoas, a maioria das pessoas, inclusive elas são, pelo contrário, elas são gratas, né? São gratas, isso é uma coisa que acaba que nós, na verdade, né, o Luan no pré-hospitalar ainda mais, assim, mas muitas vezes, na verdade, a maioria dos meus pacientes que eu atendo diariamente, eles não sabem nem quem eu sou. Porque eles chegam em situações extremamente graves, né? Para ele tá sendo o pior dia da vida dele naquele momento. Para mim, obviamente, é apenas mais um dia de trabalho, né? Que meu lado profissional é esse.
né? E aí aquela pessoa, né, tu vai lá e faz tudo por ela, né, tenta dar o máximo, né, salvar, fornecer o melhor atendimento, e é muito bom, assim, quando essas pessoas, né, a gente vê elas aí depois, outro momento no hospital mesmo, ou, enfim, né, caminhando na rua, eventualmente eu passo por alguém me olha, assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar, sabe, aquela coisa, as pessoas às vezes já vêm, doutor, né, às vezes eu não lembro também da pessoa, porque são tantas, né, mas ainda bem, assim, que a gente tem, pelo menos, isso não acontece, né, o reconhecimento e, né, o agradecimento. A gratidão e o reconhecimento são isso aí é uma coisa inestimável, assim, não tem, né, palavras, a gente fica muito, muito feliz. Que bom, gente. Com certeza, né, é muito gratificante para nós, né, pelo menos para mim, do atendimento hospitalar, eu atendi essa pessoa, ajudei a salvar a vida dela, né, eu e meus colegas. Talvez a gente nunca mais vai ver ela na vida, mas a gente sabe que a gente fez o serviço correto, né? Como deveria ser feito, né? E é gratificante isso, né? Ainda mais quando eu tenho muita particularidade com criança, né? Uhum. Eu me atinge, não o lado profissional, mas a parte emocional me atinge bastante com criança, porque eu sou pai, né? Então eu gosto de atender muito criança, né? Eu me compadeço muito com a situação com criança, né? Então, a gente dá sempre o melhor em qualquer atendimento, desde criança ou adulto, né? Você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Essa pausa é para lembrar dos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc e Copelli. Intervalo e já voltamos. Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer Pet Disposição e mais tempo em família. Pet, Lazer Pet, energia pra treinar na academia. Lazer Pet, aventura, pet diversão. Lazer Pet, experiência e conexão. Lazer Pet Sesc, Lazer Pet Sesc, Lazer Pet Sesc, pede. Lazer Pet Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta.
Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Você já sabe, mas vale lembrar que são nossos parceiros Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e Copelli. Nova Imagem garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta pelo 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc já iniciou os atendimentos na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que a partir dos 25 anos nós perdemos colágeno? A Fernanda Beauty Clinic estimula a produção natural, com ciência, tecnologia e respeito ao seu corpo. E Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. Muito bem, para que a gente possa encaminhar então o bloco final da nossa conversa hoje, eu acho que é importante a gente pegar a experiência de vocês e em cima dela poder dizer quais dicas de prevenção a gente pode deixar para quem está nos ouvindo para que a gente não precise estar numa situação de primeiros socorros, né? O que as pessoas, de maneira geral, nas suas casas, nas escolas ou nas empresas, deixam de observar e que vocês consideram fundamental pela experiência de vocês? Acho que, iniciando assim, algumas pequenas coisas que a gente pode sugerir, né, e recomendar. São muitas, né? Mas vamos lá. Então, algumas, assim, que me vêm na cabeça agora. A gente pode citar, por exemplo, assim, nas crianças, né? Como a gente, né, tratou aqui de questões, né, de engasgo, né? Então, evitar que para as crianças, né, estejam ao alcance dela objetos e ou, né, qualquer coisa que a criança possa, né, naturalmente, pela questão da faixa etária, pôr na boca, né? E eventualmente, né, acabar se engasgando. Então, com relação a isso, é muito importante, assim, a gente, né, ter justamente pela estatura da criança, observar, né, cuidar essas coisas ao acesso, né. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza, né, podemos citar a questão do fogão, né, criança, fogão, cabo de panela, e a criança vai lá e puxa o cabo de panela, e aí acaba, né, tendo algum tipo de queimadura. Poderia citar aí questão de os idosos, né, a tendência às quedas, né, a gente acaba eventualmente vendo isso muito, né, então tapetes, né, corredores adequados, né, corrediças, perdão, né, pisos às vezes que possam, né, falsear, né, a marcha do idoso acabar escorregando, caindo, se machucando, fazendo algum tipo de fratura, fazendo algum tipo, né, de complicação nesse sentido. O que mais?
Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Mas hoje o público-alvo, né, seria as crianças, né? Tentar manter tudo que é fonte de perigo longe das crianças, né? E a questão do engasgo criança, lembra quando a nossa mãe falava, quando a gente era criança, dizia assim, não fala, não conversa enquanto mastiga, não conversa enquanto come. E isso faz sentido. Come devagar. Come devagar, não conversa, mastiga comida, né? Isso faz todo sentido, né? São realidades que vocês encontram no Isso, exatamente. Acho que muito importante, agora me lembrei, tomadas também, né? Tomadas elétricas, né? Então, criança, né, adora, né, pôr, né, enfim, dedo e objeto, né, na tomada, e também isso é uma coisa que a gente ocasionalmente vê. O Eduardo falou sobre a questão dos idosos, né? Isso hoje é algo bem relevante, né? Não só Lajeado, quanto toda a região, né? Muita queda de idosos, né? Dentro de casa, não é na rua. É dentro das suas próprias residências mesmo, né? Sim. Eles resbalam nos tapetes, que às vezes botam tapete de corredor, ou aquele piso, aqueles dias muito úmido, né? Aquele piso fica escorregadio, e geralmente o idoso tem a característica de fazer uma lesão de quadril, uma fratura de quadril, né? E isso é um baita de um problema, né? É verdade. Eu já atendi senhoras que caíram porque o gatinho, o cachorrinho correu na frente, escorregou e caiu, né? Então isso... Só para o pessoal em casa entender, assim, eu e o Luan, né, além da empresa, né, claro, né, além da Salvar, eu também, né, faço, né, treinamentos, enfim, pela Salvar. A gente num dia normal aí, né, eu tô dentro do hospital, trabalhando ali, e o Luan tá na ambulância. Então, o Luan às vezes me traz aí, né, no mesmo plantão aí, 2, 3 situações de paciente idoso que caiu em casa, por exemplo. Né? E aí justamente depois chega no hospital, a gente vai fazer os exames, o idoso fraturou o quadril, fraturou o fêmur, né? Então, e aí é complicação, né? Idoso com esse tipo de fratura, costuma complicar depois, então é um perigo, realmente. É verdade. Muito bem. O que vocês observam assim também dentro das especialidades de vocês, de novidades, de estudos que possam vir aí, talvez muito em breve, enfim, para melhorar tanto o trabalho de vocês, né, como socorristas, como médico, emergencista, como também, obviamente, vai melhorar a condição dos pacientes, né, de nós aqui do outro lado. O que vocês enxergam já de novidades dentro das áreas de vocês? A gente tem muita novidade todo dia surgindo aí no mercado, né, sejam com dispositivos de ressuscitação aos pacientes, sejam com remédios, né, que tratam, né, enfim, patologias mais específicas, né. Assim, só citar alguns exemplos aqui, né, bem caricatos, assim, né, mas, por exemplo, a gente tem videolaringoscopia, por exemplo, é o nome de um dispositivo para a gente realizar intubação orotraqueal, né, que é um procedimento aí, né, de intubar os pacientes, que às vezes é um procedimento ressuscitativo, né, salvador de vida, né, paciente que está muito grave, que está, né, num quadro de insuficiência respiratória, né, então a gente tem um dispositivo muito simples, né, que basicamente a gente acopla um videozinho, né, então a gente consegue acompanhar isso, melhora as taxas de intubação, melhora as complicações, né, um dispositivo que parece muito simples, mas alguns lugares não tem, né, muitos lugares na verdade não tem, né, e veio aí para ficar, assim, é uma coisa que ajuda muito, né. Com relação, assim, o Luan pode complementar melhor que eu, assim, mas basicamente a gente tem, né, no pré-hospitalar aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, dispositivos de compressão externo automáticos, ou seja, o que eu quero dizer com esse nome, são os dispositivos que vão fazer aquela massagem que a gente comentou lá no início, é uma máquina que faz isso. É uma máquina que ela instala sob o tórax e ela automaticamente ela vai fazer as compressões torácicas quase que perfeitas, eu vou dizer assim, porque é uma máquina, não é um ser humano ali fazendo, né? Não cansa, né? Não cansa, né? Pois é. Perfeito. Mantém um ritmo. Mantém o ritmo, mantém a qualidade das compressões e o melhor, né, Luan? Numa ambulância, né, até pro pessoal, né, leigo que não conhece, né, uma ambulância e normalmente a gente tem 3, né, tem 3 profissionais, né, numa ambulância, né, depende se ela é básica, se a ambulância ela é avançada, porque nem toda ambulância tem médico também, né, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né, a gente tem ambulâncias que tem médico e outras que não, mas normalmente vai ser, né, um enfermeiro, né, um médico e o condutor da ambulância, tá? Então, assim, é uma equipe pequena, né? São só 3 pessoas, às vezes, para atender situações complexas,
muito complexas, né? Então, justamente, esses dispositivos, eles ajudam, por exemplo, principalmente em equipes pequenas, porque um dos trabalhos que é a compressão, pelo menos a gente garante. Né? Uma máquina vai estar ali fazendo aquele trabalho, né? E a gente tem dois principais no mercado hoje em dia, que é o Autopulse e o Lucas, é o nome, né, comercial. Desses dispositivos. No Brasil a gente tem aí, em Porto Alegre, tem o SAMU de Porto Alegre, tem esse dispositivo. Aqui na região isso já tem disponível? Não temos. Ninguém tem ainda. Ainda não temos. Ainda não temos, a questão do pré-hospitalar tem muito equipamento novo, né? Só que tem um custo alto, né? Sim. E aí, às vezes é difícil para o gestor comprar isso, né? Mas a gente sempre tenta ir mostrando para o gestor o quão bom vai ser isso, mas não é para mim, não é para o meu colega, não é para o Eduardo, é para o paciente. É o paciente que ganha, a população que ganha. A região que ganha. A região que ganha, exato, né? Tem tantos equipamentos quanto os protocolos hoje são totalmente atualizados, né? E hoje a gente segue, a maioria das instituições seguem o protocolo do PHTLS, né? Que ele é um protocolo internacional, né? Ele é totalmente atualizado, né? Tem estudos científicos que são baseados para fazer esse protocolo, né? Só que nós temos onde sim a gente se barra ali, é um pouquinho que a nossa instituição tem o seu protocolo, né? Ela tem o protocolo dela mesma. E aí o protocolo, ele é um internacional, só que não é da nossa instituição do SAMU, né? Então algumas coisas, alguns métodos ali a gente não pode usar ainda, porque o nosso protocolo ele não está atualizado quanto hoje o PHTLS. As regras de primeiros socorros, agora a partir da tua fala, eu fico imaginando, elas não são iguais no mundo inteiro. Algumas situações, alguns lugares mudam, né? Mas que nem, vamos dizer assim, a manobra de Hamish ali, geralmente ela é usada em todos os países, né? É algo internacional. Né? Algumas coisas são, então, e outras não. Tanto. Isso, exatamente, bem por aí mesmo. Trazendo mais alguns exemplos, a gente tem dispositivos hoje em dia, né, curativos hemostáticos, né, por exemplo, né, que são curativos que eles quase que eles aceleram o processo da formação do coágulo ali, do tampão num ferimento, por exemplo, né, um ferimento que está com sangramento ativo, né, que são os curativos hemostáticos. A gente tem vários tipos diferentes de torniquetes que cada vez mais estão vindo também. Agora, recentemente, lançaram torniquetes que não seriam bem torniquetes, né, na verdade, seriam dispositivos para sangramentos em lugares que não são extremidades, né, então, por exemplo, um sangramento numa região cervical, né? Que não tem como a gente aplicar um torniquete, né? Então tem alguns dispositivos novos aí no mercado, né? Tem bastante coisa. Então é um universo aí de coisas e itens que vem surgindo justamente, né, para servir aos doentes, né? Servir à população que está necessitando deles. Nós como empresa, né, a Salvar Treinamentos, a gente tem toda essa gama de materiais, né? A gente tem o curativo hemostático, como o Eduardo falou, a gente tem diversos tipos de torniquete, né? A gente apresenta isso para a população que a gente fornece os treinamentos, né? Não somente para pessoas leigas, a gente forma médicos também, a gente treina médicos, a gente treina técnicos, socorristas, a gente treina todo tipo de profissional, né, da área da saúde e também professores, a parte de primeiros socorros, né? Então a gente oferece hoje, mostra para esse pessoal que existe uma gama de materiais que a gente pode usar hoje, né? Só que difícil às vezes a compra disso. Então. Né? Difícil a compra. Mas é bom, Aline, eu digo porque a gente vai lá no município lá do interior do estado do Rio Grande do Sul e a gente mostra um equipamento para eles. Isso aqui é um torniquete. E aí eles não conhecem, mas eles vão pegar esse torniquete e vão mostrar pro gestor deles, esse torniquete aqui salva vidas, o Luan lá da Salvar me mostrou, né? E eles vão provar para o gestor que é importante eles ter isso na unidade deles ou na ambulância deles, né? Então a gente é uma forma de multiplicadores, né? A gente multiplica pessoas para salvar vidas. A gente tenta levar a tecnologia, materiais mais atualizados que a gente consegue levar para esses locais. Às vezes, um exemplo, a gente foi a São Valério do Sul, né, dar um treinamento. Outro, a gente foi
em Acorá, né, a região das Missões ali, são regiões que não são tão atendidas assim, né, não é como Lajeado hoje, que é um polo, né, que tem SAMU, tem bombeiro, né, é mais difícil, mas a gente vai até esse município e mostra todo esse tipo de equipamentos que tem, para eles ver que a questão de tu ter esse material é possível, depende muito do gestor, e mostrar para o gestor que isso é importante, né, Verdade. que salva vidas, né. Verdade. E te ouvindo falar agora, tô aqui pensando, tem coisas que a gente pode ter em casa? Ou que Pode. deveria ter em casa? Pode. E é de acesso para qualquer pessoa comprar? Se vocês puderem dar alguns exemplos. A gente pode, acho que me vem assim, né, desde os kits mesmo de primeiros socorros que tem na farmácia mesmo, que tem, dispõe de gaze, né, de bandagem, de apósito, coisas mais simples assim, para justamente a gente conseguir, por exemplo, fazer um curativo inicial no ferimento. Um torniquete, um torniquete. por que não? Pode né? comprar? Pode comprar. Pode comprar, qualquer pessoa pode comprar, né? Um torniquete, tu pode comprar tanto na Shopee, tanto no Mercado Livre, né? Tem empresas específicas que vendem materiais, né? São materiais militares, né? Tu pode comprar, não tem problema. Tu quer ver algo bem importante a gente ter? É um corta-cinto quebra-vidro, né? É um dispositivo que tu compra R$50 no Mercado Livre. Corta cinto de carro, de cinto de segurança? Ele corta cinto de carro. Quem é que usa hoje isso? O SAMU, o bombeiro, o resgate da rodovia, o policiamento. Tem esse equipamento para quê? Tu passou numa situação complicada ali, meu carro caiu dentro da água. Eu tenho quebra-vidro, vou ali, quebra o vidro dele. Ou, sei lá, alguém capotou o carro, tu vai lá com o quebra-vidro, quebra o vidro. Ou ele vem junto, né? Um dispositivo que tu consegue cortar o cinto também de segurança. Olha só, interessante. É algo que tu possa ter em mãos, pode ter no chaveirinho do teu carro ali, né? Que é um dispositivo que ajuda a salvar vidas também. Muito bem. Sabe quando a gente vai ver que isso é importante? Quando a gente precisa. Quando a gente precisa. Infelizmente. Quando a gente precisa, a gente vai ver que, eu deveria ter um torniquete em casa, eu deveria ter aquele kitzinho da farmácia lá, eu deveria ter em casa. Mas aí, às vezes, é tarde para se ter, né? Muitas coisas a gente citou aqui antes, né, alguns exemplos, né, questão mesmo do treinamento, como já foi fomentado, né, então, o custo de né, o valor de um treinamento, mas e qual é o valor de tu não estar treinado para atender, eventualmente, né, uma emergência, né, prestar um primeiro socorro, né, então, o custo acaba depois, né, depois que acontece a tragédia, ou enfim, né, tem o desfecho negativo que ninguém quer, aí a gente acaba, pois é, né, podia ter... Eu deveria... deveria ter feito uma coisa diferente. Deveria ter feito o curso, deveria ter, né? Muito bem. Gente, para que a gente possa, então, aqui encaminhar o final do programa de hoje, eu vou abrir aí para as considerações finais de vocês, né? O último recado que vocês querem deixar aqui para quem está nos ouvindo. Bom, primeiramente, então, gostaria de agradecer ao Grupo A Hora aí pelo convite. Hoje está aqui, para mim né, a Aline também, para mim né, uma felicidade enorme estar aqui comentando sobre, né, conversando um pouquinho junto com o Luan também, meu parceiro aí de salvar, né, parceiro de trabalho, a gente trabalha, brinco, né, que é o extra-hospitalar, o hospitalar é isso aí, tá um do lado do outro ali, a gente se ajuda, né, então tem que ser um trabalho, acaba sendo um trabalho em equipe, apesar de a gente estar em cenários diferentes, né, o trabalho que o Luan faz muito bem feito no pré-hospitalar, para mim, quando ele chega no hospital, esse paciente faz toda a diferença. Eu preciso que esse paciente tenha sido, né, prestado um atendimento bom, né, no pré-hospitalar. Então faz toda a diferença para quem está lá dentro. Né? Então agradecer aí, né, por toda essa conversa que foi bastante coisa, né, que a gente abordou, gente, primeiros socorros, né, deu para o pessoal que está em casa, assim, a gente, né, eu sempre recomendo, assim, né, hoje em dia a gente tem essa ferramenta tão maravilhosa, né, que é os telefones celulares. Então várias coisas que a gente comentou hoje aqui, nomes, né, Heimlich, manobra de ressuscitação, né, se a gente joga no Google isso aí, já vai sair uma imagem, a gente já vai ter noção dessas coisas que a gente está aqui agora conversando hoje com vocês em casa, né, então fica a sugestão, né, então, né, também, né, vamos atrás, né, vamos dar uma olhadinha, né, isso aí a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é o telefone. Buscar saber, né? Buscar o conhecimento, né? E com certeza, né? Estamos aí, né? Para fomentar, né? Esse tipo de conversa, né? Acho muito, muito saudável a gente trazer esse tipo de conhecimento para a população, né? Então, que coisa boa. Agradeço o espaço aí, deixo um abraço para todos.
Bem, agradeço também, Aline, né, pela participação no Grupo A Hora, agradeço a presença do Dr. Eduardo junto aí. A Salvar, né, por que a empresa Salvar hoje, ela iniciou lá em 2021, né, em outubro de 2021. Por que surgiu essa empresa, né? Porque a maioria dos profissionais hoje, para conhecimento, todo profissional de atendimento pré-hospitalar, né, ele tem que ter um curso de formação, que é o curso de APH e SBV, ou BLS, né? Então, todo profissional tem que fazer uma reciclagem desse curso a cada 2 anos, né? E a nossa região não tinha nenhuma empresa que fornecia esse curso, né? O pessoal às vezes tinha que se deslocar até a região metropolitana para fazer esses treinamentos. Então, eu, juntamente com o enfermeiro Felipe, né, que é o responsável da empresa hoje, tivemos a ideia de criar uma empresa de treinamentos, né? Por que não? A gente tem profissionais qualificados, a gente tem profissional que, nossa, desde os médicos, né, que é o Dr. Eduardo, o Guilherme, o André, são médicos que abraçam os cursos com nós, né? A gente tem enfermeiros, né? A gente tem técnicos de enfermagem, todo pessoal da área da saúde, tanto do intra quanto do pré, a gente tem profissional com nós, né? Por que não criar uma empresa de treinamentos no Vale do Taquari, né? Então iniciou essa empresa. O intuito sempre foi essa troca de informações, né? De trabalhar em um trabalho em conjunto, né? Do SAMU com o bombeiro, né? Porque eu e o Felipe somos do SAMU. Nós temos outros profissionais que são instrutores da empresa hoje, são dos bombeiros, a gente tem os médicos que são do HBB, então a gente uniu o útil ao agradável, né? E aí a gente começou o nosso trabalho. E estamos há 5 anos aí, formando em torno de 1.200 alunos por ano, né? É uma demanda bem grande. A gente é de Lajeado, né? Mas a gente atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Final de semana passado agora a gente estava na faculdade de Ijuí, né, dando um treinamento lá pros médicos lá. Próximo final de semana a gente vai estar agora na FURG, na faculdade de Rio Grande, dando um treinamento pros médicos lá. Então todo final de semana a gente está envolvido em curso, né, e isso é muito bom, a gente está tendo uma procura bem grande, né, e isso é bom não para mim, né, é bom para a população que vai ser atendida por esses profissionais, né. E uma pergunta que eu deixo assim para todos os ouvintes, né, principalmente para as mães e pais, né, que estão nos ouvindo aí, procurem na escola de seus filhos, ver se tem um profissional habilitado lá, ver se eles têm um curso de primeiros socorros, porque eu sou pai, né, eu me preocupo muito, e o nosso bem mais precioso hoje é os nossos filhos, né, e a gente deixa às vezes nossos filhos na escola e vai trabalhar com a segurança, não, meu filho tá bem cuidado, né, e a nossa preocupação como empresa é que eles estejam bem preparados para atender caso haja uma emergência ali, né, então é isso. E a Salvar é parceira de todas as empresas que quiserem fazer treinamento com nós, escolas, comunidades. É só entrar no nosso Instagram lá, acessa o link lá, vai cair direto no nosso WhatsApp, a gente passa todas as informações. E a nossa parte a nossa parte boa é que a gente se desloca até o local. Sim, entendeu? Facilita para todo mundo, né? Não preciso pegar o pessoal da comunidade X lá, vai ter que vir até lá já. Não, a gente vai até lá. A gente faz um orçamento e a gente vai desloca até o local para dar esse treinamento para essa população. Perfeito. E é independente, desde profissional da saúde ao leigo. A comunidade em geral. A comunidade em geral. Muito bem. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que vocês executam. Obrigado. É fundamental. E muito obrigada por terem disponibilizado o tempo, né, de vir até aqui, conversar com a gente e trazer tanta informação valiosa para quem está nos ouvindo. Então, em nome do Grupo A Hora, em meu nome, eu agradeço pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado a vocês que acompanharam este programa, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para ti, vai lá no YouTube, curte, compartilha para que mais pessoas também possam receber essa informação. E lembrando também que este e outros conteúdos relacionados à saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, encartado no Jornal A Hora deste final de semana. Uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!